Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de mentorship e ser um mentor ou mentee. Uma das coisas que eu aprendi aqui, principalmente quando eu me mudei para os Estados Unidos, é como programas de mentorship e como relação mentor e mentee é bem importante para o currículo. Elas acontecem super cedo para quem mora aqui, nasceu aqui e tudo mais, mas para quem é imigrante e mudou para cá ou para estudar ou para começar uma carreira, são ferramentas muito boas e que te dão uma exposição que você não teria, que você só teria como se você tivesse arranjado emprego. Então, eu vou falar um pouquinho como foi a minha carreira de mentor, como que eu comecei e por que que eu decidi. Dar uma dica para vocês que querem ser mentors ou mentee. E eu vou deixar um resource aqui embaixo nos comentários, que é do site, do site que eu e meu marido estamos lançando, que tem um formulário para caso você queira ter um mentor na área de gerente de produto ou gerente de produto de marketing. Mas eu vou começar um pouquinho a respeito da minha, da minha carreira como mentor e como tudo começou. Bom, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu não podia trabalhar, então eu não podia receber, eu era estudante, como todo mundo já sabe, como tem nos outros vídeos. Eu era F2, então eu não podia. E eu estudava à noite, então assim, o meu curso por ser pós-graduação, ele era à noite, ele era noturno, porque ele era dedicado a pessoas também que estavam trabalhando. Então, durante o dia, eu fazia lição de casa, tudo mais, mas ficava com o dia, né, aberto. E aí eu queria encher isso e também eu queria praticar meu inglês e queria sentir que eu estava, né, produzindo. Eu já tinha me formado no Brasil, já tinha trabalhado bastante no Brasil, então eu comecei a procurar programas e eu sabia que voluntariado você podia. E eu queria voluntariar numa coisa mais profissional, porque eu achei, uma assim, eu tinha voluntariado. Desculpa, bem barulhento esse carro. Ah, tinha voluntário. Desculpa. Pronto, acho que agora ele passou. Tinha voluntário, assim, voluntariado, todo mundo conhece, né? E eu fazia esses também, mas eu queria alguma coisa a mais que pudesse contribuir com o meu currículo. E logo cedo, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um professor que super se ofereceu para ser um mentor para mim. E eu achei super legal. Primeiro, assim, aqui nos Estados Unidos, principalmente em Silicon Valley, é muito normal você ter o pedido de alguém ser o seu mentor. Principalmente por causa de VCs, principalmente por causa de startup, certo? Você tem o CEO querendo saber como é que ele pode ser melhor. Então é muito comum, pelo menos aqui no Vale do Silício, aqui na Bay Area, você ter essa relação. Então é super comum alguém voluntariar. Mas caso isso não aconteça, eu também vou falar pra você como vocês começam essa conversa. Mas vamos voltar para eu não sair muito do tópico. Então eu tinha esse professor que começou a me dar, a ser meu mentor. E aí eu achei super valioso, então eu procurei uma instituição que queria voluntariado para mentorar pessoas que tinham inglês como segunda língua. Apesar de eu também ter inglês como segunda língua, a maioria dessas pessoas, elas não conseguiam escrever. Então, a gente chamava de... Elas falavam muito bem, às vezes melhor que eu, assim, sem sotaque, sem accent, mas elas não sabiam escrever. Então, esse programa era um programa numa escola para ajudar eles a escreverem e a lerem. Eles também, às vezes, não sabiam ler em inglês. Então, foi super interessante, porque eu podia conversar. Então, assim, eu praticava o meu inglês com conversa e, ao mesmo tempo, eu ajudava a ensinar esses profissionais que já estavam aqui nos Estados Unidos, imigrantes, que já estavam aqui nos Estados Unidos há um bom tempo, a ler e escrever. Então, a maioria tinha, às vezes, entrevista de profissão, às vezes, entrevista de emprego, às vezes, queria se aplicar para o emprego. Então, eu ajudava eles a fazerem tudo isso. Bom, eu me formei na faculdade, consegui meu emprego, como eu contei no outro vídeo. Eu comecei a trabalhar no banco. Quando eu comecei a trabalhar no banco aqui nos Estados Unidos, um banco bem grande, esse banco, ele tinha ele incentivava todo mundo que trabalhava nele a voluntariar. E, de novo, eu queria voluntariar numa área que era próximo à minha, assim, profissional. Eu voluntariava em outras áreas, mas eu também queria um voluntariado próximo ao profissional.
E eu tinha umas colegas de trabalho que estavam fazendo voluntário numa organização que chamava Upwardly Global. E uma das coisas que me deixou super, assim, animadas é que, primeiro, era trabalhar de novo com imigrante. E a maioria desses imigrantes eram imigrantes que tinham a permissão de trabalhar e não estavam conseguindo emprego nos Estados Unidos. E o motivo que eles não estavam conseguindo emprego nos Estados Unidos era língua, barreira de como entrevistar, como era diferente fazer currículo nos Estados Unidos, como o processo seletivo era diferente. E como eu tinha enfrentado tudo isso e caminhado tudo isso, eu achei que eu podia dar valor, né? E tem um dos vídeos que eu falo que um dos motivos que eu comecei a fazer o vídeo também é porque eu tive essa experiência de poder voluntariar e ajudar pessoas que estavam procurando emprego como é que funcionam as coisas aqui, como que você se prepara para o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Então eu me juntei com essa organização chamada Upwardly Global, eu vou deixar o link aqui para quem tem interesse, e ela foi super foi super bom. Duas coisas. Quando você é mentor, não é só dar, né? Você também recebe bastante. Então você aprende, você vê outras perspectivas, você aprende empatia, você aprende a escutar, você dá valor pro seu tempo. E quando você é um mentee, a mesma coisa. Você tá aprendendo com o mentor, mas também você tá ensinando aquele mentor. Uma das coisas que é importante quando você é mentor ou quando você é mentee é entender que não é só uma rua de uma direção. Então, eu vou falar um pouquinho mais depois como que você aproxima um mentor e algumas coisas que eu acho que é importante saber para ter sucesso em conseguir um mentor. Bom, de volta ao Upwardly Global. Eu comecei a fazer bastante mentorship, eles faziam mock interview, então eu comecei, eu era muito boa em entrevistar e falar assim o que eles precisavam adaptar na hora da entrevista e fazer revisão de currículo. Então, eu fiz muito disso, voluntariei lá 3 anos, 4 anos, acabei fazendo parte da board deles, da parte de voluntariado da board, na parte de eventos, fiz um evento de gala, foi bem legal. E aí depois eu saí, porque consegui outro emprego, sabe, a carreira vai tomando mais tempo, algumas mudanças. Então eu saí, mas eu nunca deixei de querer ajudar e dar um mentorship. Um dos motivos que eu criei o canal foi poder botar tudo aquilo que eu tinha aprendido no canal. E também porque, assim, é bastante tempo que você doa. Então, botando no canal, fazendo vídeo, me deixava também ficar em casa, multitask, essas coisas. Então, um dos motivos que eu comecei o canal foi esse. É o intuito de ter aquele outlet de mentorship. Agora que eu e meu marido lançamos esse projeto, uma das coisas que eu queria voltar é ser mentora. Eu já sou mentora pelo LinkedIn, muita gente manda mensagem pra mim, eu sempre respondo, faço o possível pra responder. Também sou mentora, assim, quando alguém faço parte de outros grupos na área de gerente de produto, eu sempre me proponho ajudar. O que são algumas coisas que eu notei nesses casos em que você é mentor e mentee, meio que usando uma ferramenta que não é muito monitorado, que não é uma non-profit em volta. É que a estrutura não tá lá. Então, as pessoas que pedem para você ser mentor, elas não necessariamente entendem o que é um mentor. Então, eu vou dar uma dica para vocês que querem, e eu acho assim, todo mundo tem que ter um mentor. Eu tive mentores maravilhosos na minha carreira, que me ajudaram muito. Chefes, não chefes, que eu falei, meu professor, depois eu tive chefe, depois eu tive coworker. Todo mundo, assim, mesmo que não foi uma coisa, você quer ser meu mentor, era uma relação mentor-mentee. Eu trabalhei em empresas que tinham esse programa, que eles colocavam você com alguém para ser seu mentor. Então eu tive muita sorte e tive muitas oportunidades. E eu aproveitei essas oportunidades. Mas, de novo, isso eram tudo estruturas. Tinha umas estruturas e quando não tinha estrutura, eu meio que sabia levar. Agora, o que eu vejo muita gente é fazendo uns erros, assim, quando eles se aproximam do mentor. Então, eu vou dar umas dicas para quem quer ser mentee, quer procurar um mentor. A primeira dica que eu vou dar para vocês é, de novo, é uma rua de duas mãos. Você tá pedindo o tempo daquela pessoa para te ajudar, saiba que também você vai ajudar ela de algum jeito.
tá? Segundo, pensa bem no que você precisa de ajuda. O mentor, ele não sabe tudo que você está enfrentando e ele não sabe necessariamente o que você precisa. Então, eu tenho várias pessoas que me mandam mensagem e falam assim, Camila, você pode ser meu mentor? Eu sempre respondo, falo, quero. Aí eles me mandam um monte de coisa para revisar e falam assim, o que você acha? Eu acho várias coisas, mas eu não sei necessariamente o que você quer, o que você precisa, o que você tá procurando. Então, assim, a primeira coisa que você quer falar pro mentor é qual é o seu objetivo e como você acha que ele pode ajudar você, tá? E tudo bem falar, olha, meu objetivo é conseguir um emprego e eu acho que você pode me ajudar porque é na área que você tá, ou meu objetivo é conseguir fazer uma entrevista, mais entrevistas, passar da parte que é só um telefonema. Tudo bem você ter um objetivo, 2 objetivos, 3 objetivos, mas fala pro mentor, porque é muito importante, porque aí o mentor vai entender no que ele pode te ajudar. E também, se ele não tem essa capacidade, fala assim, olha, eu não sou a pessoa certa, o mentor vai falar quem ele acha que pode ajudar, viu, gente? Não tem problema. Se a pessoa falar assim, não, você pode perguntar, você tem alguma outra indicação? E a terceira respeite o tempo do mentor. Então, mais ou menos com o número 2. Lembre-se que o mentor, ele tá fazendo isso pra te ajudar, certo? E não é necessariamente o trabalho full time dele, né? Ele nem tá recebendo. Então, não adianta você querer que em 1 hora ele responda, não adianta que você querer que em 1 dia ele responda. Então, sempre seja assim. Se você quer conversar com ele por e-mail, conversa por e-mail e fala, olha, eu preciso disso, olha, você pode dar uma revisão sobre isso daqui eu vou me aplicar em tal dia. Dê uma deadline pro mentor para ver se ele pode, ou ela podem te ajudar naquela deadline. E se for só uma troca, seja assim, eu gostaria de ouvir, assim, se você puder me dar, se você puder voltar com isso no seu tempo, sabe? Não coloque o mentor na posição que ele tem que retornar em você em 1 hora, certo? Então, respeita o horário dele, porque ele também vai respeitar o seu horário, ela também vai respeitar o seu horário. Então, essas são as 3 dicas se você quer ser um mentee. Se você quer ser um mentor, existem vários jeitos de serem mentores. Eu recomendo muito para o mentor de primeira vez procurar alguma non-profit ou alguma organização, ou mesmo na empresa de vocês, que tenha uma estrutura já pronta. Porque como eu falei, quando não tem estrutura, fica meio complicado. E se você nunca fez, é meio difícil saber assim o que fazer, vai machucar, vai falar alguma coisa que vai ofender. Então eu recomendo começar com uma estrutura. Se você está interessado em ter um mentor na área de produto, ou na área de gerente de produto, ou na área de gerente de produto marketing, eu vou deixar o link aqui. A empresa minha e do meu marido, apesar de ser uma empresa que a gente está fazendo cursos, a gente também oferece algumas coisas que são 100% de graça. Uma delas é newsletter, que se você não se inscreveu, eu recomendo muito, se você é da área de marketing ou de gerência de produto. E se você tá procurando um mentor, se você tá nos Estados Unidos, se você tá no Brasil e é dessa área e tem super curiosidade de saber mais 1 a 1, a gente tá fazendo esse programa de submissão para entender um pouquinho mais o que o pessoal tá precisando, quem tá precisando, e não cobra nada. De novo, eu tô querendo voltar a ser mentora e botar uma organização em volta, daí eu consigo um framework e eu consigo atender mais pessoas. Então, se você tem interesse, preenche o formulário e a gente entra em contato com você o mais rápido possível, prometo. A gente tá, né, balançando isso, nossa carreira 100%, full time, uma nenê de 1 aninho e ficando em casa, shelter in place. Então, perdoe o tempo, que pode demorar um pouquinho, mas a gente volta pra vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário e quiserem outro vídeo a respeito disso, com mais detalhes, deixa no comentário, dá um like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima!